Entendi. Tem umas perguntas muito boas aqui que a produção separou. Certo. Xandão, considerando que um papagaio pode voar por longos períodos sem pausa e atingir uma altura muito acima do que se é esperado vindo de um animal de pequeno porte, se comparado a outras aves, Rapaz, isso é uma pergunta de é uma Enem. pergunta longa, né? É uma pergunta de Enem defasado. A primeira parte você entendeu, né? Uhum. Quantos papagaios você acha que seriam necessários para te levantar numa altura de 5 quilômetros do chão durante 30 minutos suspensos no mar, com uma velocidade de aproximadamente 20 quilômetros por hora, levando em conta que todos esses papagaios estariam enfiados diretamente no seu cu? Ô, fala pra esse moleque caçar um serviço, velho. Fala pra ele aprender a carpinar um terreno. Não, O cara pra escrever um texto desse aí pra falar um negócio aqui, é um satânico. Se eu for estompar ele aqui que nem eu estompo lá na minha live, sei lá, vai. Eu ia falar da mãe dele, aquela borbônica lá, ia falar quantos bardes d'água precisa tirar d'água pra ela continuar sobrevivendo. Eu não vou falar nada da mãe desse cafajeste, o cara mandar um negócio desse. Pior que eu achei que ia ser uma pergunta de verdade, velho. O cara desenvolveu tão bem a pergunta, eu falei, vai ter alguma coisa aí. Olha, São perguntas da equipe aqui que o moleque, pessoal tem interesse em saber, né? Moleque filho de borbônica, né? Bom, então vamos pular algumas dessas perguntas, né? Fala pra ele que só o dragão da mãe dele consegue levantar eu de boa. O próprio... cadê? O próprio produtor... Liga aí, o próprio produtor... Esse é o rapaz que concebeu a pergunta. Ele veio... Ele ligou aqui. Oi? Fala aí. O convidado ficou incomodado com a pergunta. O cara usa a foto, primeiro que ele usa a foto do anjo caído, né? Olha que cara totalmente esfacelado. O cara botou a foto do anjo. Olha, ele é revoltado. Olha a fotinho que ele usa. Vai, fala aí. Você fez a pergunta do papagaio. O que? Não, a pergunta foi feita pela equipe, não como um todo, porque a gente ficou horas pensando sobre a interação Não, dos dois. mentira. A equipe só reproduziu a pergunta que foi feita por você. Fala a verdade. Já tá errado já. Não. Zero interpretação. Não. Zero. Todo mundo da equipe estava presente naquele momento. A gente somos uma equipe muito séria. A gente pensa muito em como que vai ter toda essa interação com os convidados. Mentira. Para que possam entreter não só entreter a live, Tudo como mentira. também entreter a si próprios. Ali Mentira. ter uma conversa, uma interação interpessoal que é muito ligada, importante entre os dois. E você ligou pra falar isso aí? Não, é porque eu senti que você ficou incomodado com a pergunta. Eu fiquei nada, imagina, pelo amor de Deus, pode ficar cegado, cara. Eu entendo aí que o QI sendo baixo, a pergunta também vai vir péssima. É normal isso aí. Não, mas pode ficar de boa. Somos pessoas extremamente qualificadas. Inclusive, essa pergunta a gente consultou uma bióloga pra gente poder elaborar essa Olha pergunta. só que legal. É uma pessoa que faz parte da equipe, que é formada em biologia e é uma bióloga muito competente. Mas o diploma é papel, só não quer dizer nada, né? Tá vendo? Ó? E prova justamente isso, né? Uma pessoa que passa 5 anos na faculdade de biologia fazer uma pergunta dessa, né? E ainda querer se gabar de diploma, pode parar, né? Acabou a universidade mesmo, hein? Você tá maluco? Deixa quieto. Fala pra ela fazer uma pergunta melhor aí, pô. Não, foi uma pergunta muito séria. Tá bom. Obrigado. Você não respondeu. Ele tá achando... Ele não gostou que você não respondeu. Eu respondi, eu falei que o mais adequado era a mãe dele, gigantesca, mais fácil pra levantar. Papagaio, que mano é papagaio na bunda dos outros? Sai daí, ó. Não tá bom não essa resposta pra uma pergunta dessa? Os caras querem o quê? É que essa resposta desviou um pouco da pergunta. E a pergunta sua de papagaio na bunda dos outros não foi desvio não, né? Essa aí não tem desvio nenhum, não. Olha isso, irmão, o cara totalmente manipulador. O cara totalmente manipulador querendo fazer os outros acreditar que isso daí foi uma pergunta legítima. Vê se eu mereço isso. Dirigir 4 horas na pista pra vir aqui e receber uma pergunta dessa e tá o cara querendo manipular com a foto do Lúcifer no WhatsApp dele. Ele tá com a foto do Lúcifer, irmão. O anjo escondendo assim, ó. Eles tiram foto hoje, a selfie escondendo metade da cara, né? Eles imitam. É o Lúcifer assim, ó. Ele acha que ele é o anjo caído, ó. Ele acha. Larga a mão. A gente, quando vai entregar as pautas, a gente classifica que as perguntas mais importantes tem que vir no início. Tá bom. Bom, obrigado, tá bom. Viu? Obrigado pela pergunta, foi muito boa. Obrigado, pelo menos eu pude dar uma estompada. Tá respondida aí. De leve. Se fosse aqui na minha live, vocês iam voltar tudo chorando. Bom, obrigado, viu? Falou, tchau. Tá.
E tem mais perguntas desse rapaz, que é um dos gerentes da equipe, né? Uhum. Um dos gerentes mais produtivos que temos, né? Super qualificado. É qualificado, ele tem algumas formações, né? E ele pergunta assim, ó. Em uma sala fechada, onde você está se introduzindo a esse ambiente pela primeira vez, existem 50 pirocas na parede. Com quantas você se engasga, Super Xandão? Que moleque lazarento, né, rapaz? Não, é brincadeira, vocês estão de sacanagem, né? Puta merda, velho. Com quantas aí? Você tá de sacanagem. Os caras querem que eu responda uma pergunta dessa mesmo? Não dá. Eu vou ter que apelar pra mãe do cara de novo, velho. Não dá certo isso aí. Não sobrou piroca nenhuma. A mãe dele já tava lá primeiro de todo mundo. Larga a mão. Isso aí é pergunta. Isso é fácil demais de responder, pô. E tem outras aqui, né? Mas, bom, as respostas provavelmente vão seguir no mesmo teor, né? Por exemplo, Xandão, se eu te pedir uma vitamina, você bate a minha com leite? Por exemplo. Eu posso usar o leite da teta esquerda de sua mãe. Se funcionar, fazer uma vitamina dessa aí vai ficar boa pra caramba, ó. Né? De um lado da teta é café, do outro leite, servido na xícara. Já toma essa aí, ó, do Prime. Bora pra próxima. Tem uma aqui que eu não entendi, cara. Se o seu shape sumisse hoje, qual seria o primeiro corte de carne que você comeria para tentar recuperar? Isso daí... Não entendi. Isso aí... Me parece que esse moleque é problemático. Não entendi, Tendências né? canibais aí, né? Isso aí ficou meio esquisito mesmo, cara. Esse cara aí, eu não sei não, mas eu acho que ele faz sexo com as duas mãos apoiadas na parede. Uma pergunta muito interessante aqui, muito interessante mesmo, ela fala assim, ele inclusive brinca com o cenário da live, porque aqui a gente tem uma rua e ele brinca com o cenário da live de forma muito inteligente e perspicaz. Ele coloca assim, Xandão, não sei se você conhece bem a região, aqui onde estamos, né? Não. Mas se for reto nessa rua, tu vai dar aonde? Na casa da sua mãe, filha da puta. Vou dar o gigante guerreiro pra ela usurpar ele, seu morfético. Filha da mãe. Ai, caramba. Ai, meu, já toma isso aí, ó. Não adianta, vocês nunca vão me pegar nessas coisas aí, não. São Não várias, tá, velho. cara. Não dá. Várias Eu sou que ele imune a colocou. essas piadas aí, não funciona, não. São várias que ele colocou. Isso aí eu lido todo dia lá na live. Por exemplo, Xandão, essa aqui ele colocou a mim, pra eu te enviar, né? Xandão, se você quiser ficar aqui depois da live, a gente vai pedir lanche. E daí eu posso te dar uma comida. Não. Eu não vou pedir lanche, não. Não quero lanche de ninguém, não. Não quero, não. Não quero. tá com fome. Não tô nem um pouco. Bom, então, Filha da olha. essas perguntas... Eu não vou falar né? palavrão porque eu não sei se vai cair essa live aí. Lá na minha eu falo, né? Mas eu tomo Shadowban direto lá na Twitch. Esse aqui é importante. Esse aqui é uma pergunta séria, tá? Como que é? Xandão, não, peraí. Tá difícil aí, né? O português defasado. Tem umas perguntas que são mais complexas. Por exemplo, Xandão, considerando que estamos no dia 20 do mês de junho, olha só, dia 20 do mês de junho, Sim, aonde a Lua está na área de crise em tensão com Mercúrio, exigindo serenidade e comunicação aberta. Qual conselho você daria para o meu signo, que eu sou de Leão? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Você ser bem honesto, cara. Vou responder essa pergunta aí de verdade. Não vou estompar ele, não. Esse negócio de signo... Não é nem que signo é farsa, não, cara. Não é que é farsa. Não é que é 100% farsa. Tem algumas coisas que possuem uma lógica, só que a pessoa precisa entender que o céu, ele não traz respostas pro comportamento da sua vida. Tudo aquilo que você busca viver de acordo com ditames celestiais, vamos dizer assim, isso daí é considerado pagão. O Criador, ele alerta na Bíblia. Pode pesquisar aí o que eu tô falando. Escreve assim no Google, o que Deus diz sobre a adoração de planetas e estrelas. Então, assim, o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele busca respostas no céu.
para determinadas questões, sabe? E isso não é de todo errado, porque desde que o mundo é mundo também, os navegadores usavam como referência as estrelas para saber o posicionamento deles. Então, nesse sentido, funciona. Mas para fins de você entender sua personalidade, da maneira como você tem que viver, da maneira que você tem que se comunicar, ou que você tem, como você tem que se alimentar e etc., isso daí é considerado pagão. Então, se você depender de respostas lógicas para sua vida, partindo sempre do princípio que o céu vai te responder, é como se você estivesse invertendo. Em vez de perguntar e conversar com o Criador sobre essas questões, você está perguntando para astros que foram criados por ele, que tem outras funções, entendeu? Então eu não acho ideal a pessoa buscar a solução no céu. Não tô dizendo que ele não possa ir gostar de signo, de ler lá uma coisa ou outra para ele que faz sentido, ele acha bacana, tá? Só toma cuidado, porque isso daí de forma exacerbada, extrapolativa, pode virar paganismo, entendeu? Muitas pessoas acabam... Você pode ver que tem muita gente que tem essa síndrome, né? De tudo vai buscar a resposta do céu. Por exemplo, a pessoa acorda e vai ver o horóscopo, que fala? Horóscopo. Então essas coisas de previsões do futuro, tudo isso e que você busca auxílio do céu, isso segundo a Bíblia é uma coisa pagã. Então não é muito legal você ir atrás disso não. Não dê tanta confiança pra isso não. Né? Mas naquela situação do carnaval, você pediu um conselho à lua. Porque olhando pra lua, a lua tava tão bonita, escancarada aquele dia, né? Que era como se eu tivesse em contato com Deus ali. Eu senti a presença do Criador, sabe? Eu senti uma coisa boa naquele momento e uma necessidade de... E a representação que eu tive da natureza que me indicava ali essa presença do Criador foi a lua, entende? Mas não é que eu tava gritando pra lua. Não. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Ô Xandão, o que você acha dos relacionamentos atuais, os relacionamentos modernos? Porque hoje em dia até o Zygmunt Bauman, né, ele escreve sobre amor líquido, né? Como que funciona os relacionamentos hoje em dia. Qual que é a sua opinião sobre os relacionamentos modernos atualmente? Amor líquido, né? Liquidez, inclusive em termos financeiros, vem dessa questão de uma moeda que circula fácil, né? Que tem facilidade de ser comprada, uma facilidade de circular. Os relacionamentos, eles são líquidos, partindo desses termos, justamente por isso. Eles são tão líquidos quanto a questão do OnlyFans, do dinheiro que as pessoas ganham para se prostituir dessa forma fácil. Por quê? Porque o relacionamento, ele deixou de ser o que é. Qual que é a base do relacionamento? São duas pessoas que têm compatibilidade em valores, em ética, honra, e que temem o Criador, que estão dispostas a renunciarem juntos às coisas que não prestam do mundo para agregarem, complementarem umas às outras. Hoje não. Hoje o relacionamento ele é líquido, por quê? Porque as pessoas querem satisfazer o carnal, o momentâneo, o superficial. Então é natural que se eu compro algo ou se eu vou aderir a algo que é superficial hoje, quanto tempo levará para que eu queira trocar por outro? Entende o que eu tô querendo dizer? Os relacionamentos hoje, eles são assim, eles são mornos. Então, ele não tem aquele propósito, aquela essência mais de duas pessoas que vão enfrentar a vida seguindo as motivações corretas juntas. Não, elas não querem enfrentar nada. Elas se relacionam por todos e quaisquer motivos que forem, menos aqueles que são os corretos, que são esses que eu acabei de destacar. Muita gente se relaciona por causa de dinheiro. Muita gente se relaciona por conta de que vai obter uma ascensão social, porque a outra pessoa ela tem um poder, né, num determinado lugar. Muitas pessoas se relacionam porque querem um cargo numa empresa. Outras simplesmente por dinheiro, porque vendem seus corpos e tudo, né? Acompanhante de luxo também, tem de tudo. Então você percebe que os relacionamentos eles são hoje criados por tudo quanto é tipo de interesse. Outras se relacionam simplesmente porque acham outra pessoa bonita e sente atração física, pra fornicar, entendeu? E namora por conta disso, né? Então são todos os motivos superficiais e banais atrelados ao nosso pecado da vaidade, do egoísmo, que são a base dos relacionamentos hoje, ou seja, coisas líquidas, que tem uma liquidez gigantesca, porque como eu falei, se você age por vaidade, por impulsos, hoje você tá com uma pessoa por esse impulso, amanhã essa pessoa já não vai te servir mais, você vai querer buscar outra, é muito fácil trocar, vai trocando, entendeu? Do mesmo jeito que a moeda vai circulando, você vai comprando coisas diferentes, satisfazendo cada hora com coisas diferentes, entende? Cada hora você precisa de mais e mais e mais, aquilo já não te satisfaz mais, você compra um carro hoje, aí você tá de saco cheio dele, você quer trocar por outro, porque você acha que com aquele você vai ser feliz, aí você não tá feliz, você quer outro. É a mesma coisa pro relacionamento. A base é essa, é a inversão de regra que tá fazendo os relacionamentos serem da forma que são. Só que isso, é bom destacar que não é uma culpa própria dos indivíduos, é porque infelizmente eles também não foram preparados. Eu, do meu ponto de vista, quando eu tiver meus filhos, se é que eu vou ter filhos, não sei se o Criador preparou isso pra mim, né? Mas tanto eu quanto minha esposa temos essa vontade de termos, mas
Eu vou ensinar a regra bíblica pra eles, do que é o relacionamento, como que ele deve ser constituído. Você tem que ficar com uma pessoa que você tem orgulho, que você quer ter filho com ela, que você quer constituir uma família, que você quer realmente ter o casamento. Você quer justamente enfrentar o mundo junto com essa pessoa. Vocês têm esses valores, certo? É daí que o seu relacionamento ele vai ter sustentação fidedigna. E não se relacionar simplesmente porque você quer fornicar, ou porque você acha a pessoa bonitinha, ou porque ela tem dinheiro, ou porque vai te facilitar acesso a determinadas coisas. Senão você não vai se relacionar nunca com ninguém. Você vai estar sempre pulando de galho em galho. E se desvalorizando durante o processo, né? Abrindo portas, cada vez mais portas para coisas ruins operarem na sua vida. Entendeu? E que conselho você daria então para uma moça, um rapaz que teve uma desilusão amorosa, tava conhecendo alguém, não deu certo, ou terminou, alguém que tá sofrendo por amor atualmente? É que, geralmente, essas desilusões amorosas que acontecem, elas ocorrem porque as pessoas agem de forma emocionada. Se você parar pra ver, às vezes é uma carência específica, uma falta de cuidado que essa pessoa teve, às vezes, por parte da família dela, ou por falta de si mesma, que faz ela querer tapar um buraco do interior dela na dependência de ter a companhia de alguém do seu lado. E aí, a partir do momento que a pessoa ela vai por esse impulso, ela fica muito suscetível à manipulação do outro. Porque esses homens de hoje em dia, os canalhas, eles querem falar o que as mulheres querem escutar naquele momento só para conseguir fornicarem com elas. E depois que fornicaram, ele já satisfez a vontade dela, ele já pegou tudo o que aquela mulher tinha de maior valor, que era a pureza dela. Ele pegou aquilo, sabe? Ele usou e jogou no lixo. Pra ele já não serve mais, ele vai buscar outra. E aí vem a tal da desilusão, entendeu? Porque a pessoa, ela escolheu acreditar no outro muito rápido, muito fácil. Eu sempre falo na minha live, quando vocês vão conhecer uma pessoa, que vocês querem se relacionar com alguém, deem o tempo que for necessário. Não pensem que depois de 1 mês, 2 meses, tem que estar saindo, tem que estar transando. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se segurar pra realmente assumir alguma coisa com você, ela se mostrar que tem valor, uma pessoa que conversa com você de forma fidedigna, que é aberta, é transparente com você, é verdadeira, sabe? Que demonstra que tem interesse em estar com você pra fazer várias coisas que não sejam voltadas apenas para essa coisa carnal, significa que mais valor ela tem. Entende? De modo contrário, aquela pessoa que já se mostra muito favorável, que já quer sair com você, que já faz de tudo com você no primeiro momento, isso não é muito bacana. Isso não indica uma coisa muito boa, entende? Isso pode gerar problema. Então tenham paciência, conheçam bem a pessoa, tenham plena certeza de que ela vem primeiro também de uma família boa, que teve uma educação boa. Perceba em primeiro lugar também que se ela diz uma coisa pra você enquanto conversa no WhatsApp, porque na conversa do WhatsApp qualquer um pode falar qualquer coisa, só que nas atitudes dela, ela tem um posicionamento contrário ao que ela diz pra você, isso já tá errado também. É mais um alerta muito forte pra você sair fora, entendeu? A hipocrisia não é boa, nunca, em nenhuma circunstância, principalmente nesse tipo, né? Que a pessoa diz pra você uma coisa e faz outra, sabe? Ela fala pra você coisas boas, mas anda com pessoas ruins, por exemplo, sabe? Umas coisas assim contraditórias. Então você tem que observar os detalhes. É sempre nos detalhes que você entende se aquilo vai valer a pena ou não. E você tem que ter paciência. Se você fizer isso, observar os detalhes e ter a paciência, pedir sabedoria pra Deus pra ele ir te auxiliando durante o processo, você vai saber se a pessoa é a pessoa certa pra você ter relacionamento ou não. E ela também vai saber se você é a pessoa certa pra ela ou não, entende? Tem que ter esse tipo de sabedoria, você tem que ser um cara paciente. Hoje em dia as pessoas não observam os detalhes e elas não buscam essa sabedoria bíblica antes de ter um relacionamento. Então é lógico que vai dar merda, pô. Eu não tô falando... Na verdade, tudo que eu tô falando aqui é blue. Tudo que eu tô falando que a grama é verde aqui. É muito simples entender isso aí. O que é? Blue é uma expressão que eu uso lá na minha live de falar o óbvio. Sabe, tipo, tô falando que a grama é verde, mas você fala que a grama é verde pro cara, ele fala que é azul. Aí eu falo assim, é blue. Entendi. Entendeu? Porque não adianta quantas vezes você fale o óbvio, uma coisa verdadeira e boa pro cara, ele parece que faz força pra não entender e entende contrário. Entendi. O contrário que você tá falando. Então, o conselho que você dá pra quem tá começando o relacionamento é paciência. Né? Paciência, sabedoria, ter sabedoria bíblica. Pra dar certo o relacionamento, as pessoas devem seguir sempre as motivações corretas mais voltadas pra Bíblia possível. Não tô falando que você tem que namorar uma menina ou um menino religioso. Eu não disse isso. Eu não disse que você tem que namorar com alguém que seja fascinado por religião. Eu disse sabedoria bíblica. Tem gente que tem sabedoria bíblica sem nunca ter lido a Bíblia. Tem gente que vive agradando o Criador sem nunca ter tido um ensinamento, às vezes nem dentro de casa, sobre isso. É intuitivo da pessoa.
Tem pessoas que não, tem pessoas que foram aprendendo porque leram a Bíblia, buscaram ler, ou porque foram numa igreja que tem um padre ou um pastor bom que ensinou coisas boas pra ela, teve uma referência boa. Cada caso é um caso, mas o importante é a mulher ou o homem, os dois, eles terem valores bíblicos, serem pessoas que temem o Criador e que entendem que pra dar certo esse tipo de coisa, um relacionamento, uma família, uma coisa verdadeira, bem consolidada, tem que ser de verdade dentro desses parâmetros aí, dentro desse comportamento. Se for um comportamento de pessoas mundanas que vivem pro mundo, não vai dar certo.